Na última semana, o Brasil ficou estarrecido com as imagens de um médico que violentou sexualmente uma paciente durante o parto em um hospital público na Baixada Fluminense. Infelizmente, o crime de estupro ainda é mais comum do que muitos podem pensar. Só no Rio de Janeiro, o total de casos chegou a 2.300 nos primeiros 5 meses de 2022, uma média de 15 pessoas por dia ou uma a cada 1 hora e 36 minutos. E a quantidade de casos vem aumentando. Na comparação com o período de janeiro a maio de 2021, a alta foi de 6,7% este ano. Apesar de homens e meninos também sofrerem estupro, o estudo Dossiê Mulher do Instituto de Segurança Pública mostra que as mulheres foram vítimas em 86% dos casos registrados em 2020, um total de 4.086. E o mais estarrecedor, 67% desse total referem-se a vítimas menores de 14 anos, o que caracteriza o crime de estupro de vulnerável. Ao detalhar ainda mais a idade das vítimas, observamos que, em apenas um ano, 1.800 meninas de até 11 anos foram estupradas no Rio de Janeiro, o equivalente a 44% do total. Entre as menores de 14 anos, a situação fica ainda mais chocante quando analisamos o total de casos em relação à população desta faixa etária. Enquanto para cada grupo de 100 mil mulheres maiores de 14 anos, 18 foram estupradas, a proporção no caso das menores de 14 anos é mais de 8 vezes maior, chegando a 165, com os maiores índices observados no interior do estado e na Baixada Fluminense. A maioria dos casos de estupro aconteceu dentro da própria casa, 65%. Quando olhamos para os casos de estupro de vulnerável, esse número sobe para mais de 80%. Na relação com o estuprador, em 23% dos casos, o autor do crime é companheiro ou ex-companheiro. Entre as menores de 14 anos, em 21% dos crimes, os autores eram pais ou padrastos, e em 15% eram parentes. Estuprar é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, ou seja, qualquer ação que tenha o objetivo de satisfazer a libido, ficando evidente por contato físico entre criminoso e vítima. A pena prevista é de 8 a 12 anos de reclusão, mas pode aumentar a depender da idade da vítima, das circunstâncias do crime e do resultado, como em caso de morte, por exemplo. Além do estupro, as mulheres são maioria entre todos os outros tipos de crimes sexuais. 89% nos casos de tentativa de estupro, 91% nos casos de assédio sexual, 71% nos casos de violação sexual mediante fraude, 92% do total de casos de importunação sexual e 64% dos casos de ato obsceno. Para a sociedade fica o desafio: o que fazer para pôr fim a essa triste realidade? Gostou do vídeo? Dê um like, curta, compartilhe, ative o sininho e receba as nossas notificações.